abrir a Escritura, meus irmãos, eu convido você a abrir e mantê-la aberta. Mantê-la aberta aí no texto de Cântico dos Cânticos. Eu vou precisar muito da tua atenção, nós temos aqui um trabalho grande nesse texto, mas abençoador também. Nós vamos ler o texto, ou vamos trabalhar com o texto do capítulo 2, no verso 8 até o 3, capítulo 3, verso 5. Eu vou ler somente a primeira parte do verso 8. Mas eu peço que você mantenha a Escritura aberta, nós vamos percorrer todo o texto, até o fim, tá bom? Abre a Escritura então, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso de número 8. Eu vou ler só a primeira declaração. Ouço a voz do meu amado. Ouço a voz do meu amado. Pai bendito, aqui estamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor. A tua palavra é digna de toda aceitação. Ela é dada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor. Ela é inerrante. Ela também é infalível, Senhor. É digna de toda a nossa aceitação. E nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreender a tua palavra, Senhor. Então usa o servo de barro que o Senhor tem chamado, aqueles que o Senhor tem chamado para anunciá-la, para que estejamos atrás da cruz do nosso Redentor e a tua palavra seja recebida como de fato é a palavra de Deus, e não só recebida, mas também vivida de acordo com a tua vontade, Pai. Nos ajuda a compreendê-la, edifica a nossa vida, edifica a vida das famílias, edifica a vida de cada um de nós nesta hora, para o louvor da tua glória e para o nosso bem, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Meus irmãos, só lembro que ao refletir sobre o Cântico dos Cânticos, nós temos atrás de nós o 7º mandamento. Você se lembra disso, não é? O 7º mandamento diz: não adulterarás. E nós trabalhamos bastante este mandamento do Senhor, olhando sobretudo o lado negativo dele, porque ele diz não é? Mas a lei mosaica, toda lei, quando diz não, ela também implica no sim. Ela intenta proteger o casamento, não é? Deus deseja proteger o casamento. Isso nos levou ao livro de Cântico dos Cânticos, onde Deus fala acerca do amor conjugal. E daí nós temos já há algumas semanas iniciado uma reflexão sobre esse texto. Então todos talvez já tenhamos ouvido dizer assim, de algum casal, de algum membro, de algum dos pares, não é? O nosso casamento já não é mais o mesmo. E às vezes essa frase é dita com lágrimas, meus irmãos, com choro. Outras vezes ela é dita com resignação de alguém que já não vê mais o que fazer. Por vezes ela é dita logo após a separação de um casamento. Em outras ocasiões, o marido e esposa continuam a viver na mesma casa, não separados. Sentam-se ao redor da mesma mesa, dormem no mesmo quarto, mas já não desfrutam da comunhão que um dia eles conheceram. O que aconteceu, meus irmãos? Onde foi parar o amor desse casal? Que tanto tem ocorrido na atualidade. Curiosamente, meus irmãos, quase nunca existe uma resposta simples. Os casamentos raramente deixam de existir por causa de um único acontecimento. Na maioria das vezes, o amor ele não desaparece de um dia para o outro. Ele vai sendo enfraquecido, não é? vai minando lentamente. Primeiro desaparece a conversa, o diálogo. Depois, os pequenos gestos de carinho vão sumindo. Ato contínuo, desaparece o interesse pela vida do outro. Então vem as palavras duras, as palavras de ofensa, de amargos, ressentimentos, até que um dia o casal percebe que já não vive a alegria dos primeiros dias de casamento. O que aconteceu, meus irmãos? Morreu o amor? Pense nisso. Não penso que, via de regra, tenha morrido o amor. Eu penso que a maioria dos casos, ele deixou de ser cultivado, alimentado. E é sobre isso que esse texto grande trata, essa grande poesia que nós vamos adentrar nesta tarde. Só que antes de entrar nessa poesia, meus irmãos, a gente precisa ter uma ideia, pelo menos vaga ideia, do papel, do lugar
do livro Cântico dos Cânticos, que é um livro de sabedoria, é um livro de sapiência. Como é que ele se enquadra dentro da própria Escritura? Na verdade, nós deveríamos gastar, precisaríamos gastar um bocado de tempo aqui, um tempo consistente, para falar não só o papel dele na história da revelação bíblica, mas na história da nossa redenção. E eu vou tentar ser o mais breve possível, para a gente poder entrar no livro, não é? Mas é importante pensar no papel de Cântico dos Cânticos, porque ele tem sido muitas vezes não bem compreendido. Alguns reduzem o cântico a um mero poema ou poemas românticos, outros transformam ele, tudo que vem é alegoria, e o poema romântico do casal já não existe mais. Outros, por fim, acabam por desvalorizar este texto. E eu estou convencido, meus irmãos, que essas leituras não fazem justiça aqui ao propósito que Deus tem para nós nesse grande e tremendo livro. Por que Deus colocou esse livro na Bíblia? A resposta, meus irmãos, encontra-se no fato de a gente procurar compreender que ele primeiro é um livro de sabedoria. É um livro que tem lugar na história da nossa redenção. Os livros de sabedoria, meus irmãos, eles não são parêntese na história da nossa redenção. Eles têm a ver com a nossa experiência, eles têm a ver com a prática e a experiência do povo de Deus no decorrer da história. Os livros de sabedoria respondem a uma pergunta básica: como viver, ou como vive diariamente o povo que Deus redimiu? Como é que ele vive? Nas mais diversas circunstâncias da vida. Então os livros de sabedoria ensinam a gente como viver. Como o povo de Deus, o povo redimido, vive entre o êxodo e até os novos céus e a nova terra, quando ele aguarda o cumprimento da promessa, quando nós estaremos com o noivo, como igreja, a noiva estaremos com o noivo. Por isso que quando você abre, por exemplo, o livro de Jó, que é um deles, você percebe Jó falar da sua experiência e nos ensinar como é que nós lidamos com o sofrimento humano. É por isso que quando você entra no livro de Provérbios, eu estou obviamente fazendo síntese, ou alguma síntese, o livro de Provérbios nos ensina como viver com sabedoria, em vários aspectos da vida. Quando você adentra o livro de Eclesiastes, que é outro livro de sabedoria, eles nos ensinam a olhar para toda a vida debaixo do sol, e a gente percebe que tudo que fazemos, todo o poder, toda a riqueza, todo o conhecimento, eles são vaidade se Deus não estiver na nossa existência. Tudo é correr atrás do vento. Então, quando nós adentramos também o livro dos Salmos, 150 salmos, nós aprendemos como orar, como nos relacionar com Deus, nós aprendemos acerca do arrependimento dos nossos pecados, aprendemos a adorar o nosso Deus. Nós vemos a alma como que vendo a alma daqueles escritores aberta diante dos nossos olhos. E quando adentramos o Cântico dos Cânticos, ele nos ensina também a sabedoria de como viver o amor da aliança do casamento. Como o povo de Deus, como as pessoas devem viver o amor da aliança do casamento. Ele nos dá sabedoria para viver. Então nós temos um grande assunto diante de nós. Então, sendo este aqui o lugar que os livros de sabedoria ocupam na história da redenção, a questão agora que importa perguntar é: qual que é a natureza deste poema que nós vamos trabalhar? Esse poema, basicamente, meus irmãos, que vai aí do capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 5, a sua natureza pode ser dita em termos de um sonho. Parece ser um sonho desta mulher, que ocupa a voz inicial desse texto. Ou ela está tendo um sonho, ou ela está tendo uma recordação, uma lembrança, alguma coisa assim, não é? Então ela narra isso. Ela passa a descrever com uma série de imagens alguns acontecimentos. Então esse é um grande poema. Nós sentimos, e eu vou tentar resumir primeiramente, antes de adentrar, nós sentimos a alegria da chegada do noivo, junto da noiva. Nós sentimos a beleza da primavera, de dias melhores chegando. Nós também sentimos a dor da separação desse casal, a angústia da procura da mulher ao seu amado marido. Nós sentimos, por fim, ou quase ao fim,
a alegria do reencontro. E tudo isso faz parte da pedagogia do texto, através do qual o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria para viver o casamento. Então olha um pouco a estrutura desse texto. Ele começa no verso 8, quando a esposa diz que ouço a voz do meu amado, o esposo passa a procurar a esposa. Ele convida para estar junto com ela. Ele deseja vê-la e deseja ouvir a sua voz. Já passamos vários versículos aqui. Depois surge uma advertência no verso número 15. As pequenas raposas precisam ser afastadas do relacionamento, porque elas atrapalham o relacionamento. Logo a seguir, nós encontramos uma declaração da mulher, falando que o meu amado é meu e eu sou dele. Aí tudo parece caminhar bem, meus irmãos, nesse poema. Tudo parece ter um final feliz. Mas aí acontece algo inesperado. No final do capítulo 2, a gente percebe aqui que a esposa pede para o marido se retirar. Pede para o marido se afastar. Então o poema muda completamente de direção. E eu preciso que você tenha atenção a isso. O capítulo 3, os papéis se invertem. Agora já não é o esposo que procura a esposa, é ela quem procura ele. Já não é ele quem atravessa as montanhas para encontrá-la, é ela quem percorre as ruas e as cidades. Já não é ele quem a chama, é ela quem pergunta, chama por ele aos soldados, querendo saber se sabem onde ele está. Já não é ele quem deseja vê-la, como foi expresso em alguns versos. É ela quem procura ele desesperadamente, até encontrá-la. E quando finalmente encontra a ele, ela diz no verso 4 do capítulo 3: encontrei logo o amado de minha alma, ou da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Então nós estamos diante de um grande poema que encerra nesse verso com um reencontro. Então é um poema que reverte, a metade dele para frente é uma reversão completa da decisão anterior da mulher. Antes ela permitira que seu marido partisse, na verdade pediu que ele partisse. Agora ela não quer deixá-lo mais ir embora. E é aqui que nós encontramos, meus irmãos, uma lição principal da nossa vida. Nesse panorama da estrutura do texto, eu peço que você guarde isso no seu coração. E se tiver uma caneta, escreva. Memorize. Guarde isso na tua alma. A gente aprende aqui que quem despreza a comunhão acaba por aprender, através da ausência, o valor da presença. Repito, quem despreza a comunhão acaba por aprender, através da ausência, o valor da presença. Quantos casamentos, meus irmãos, já descobriram essa verdade tarde demais? Quantos apenas percebem a importância da comunhão, da relação entre marido e mulher, quando essa relação desaparece, já não há mais? Mas Deus, na sua graça, meus irmãos, imensa, ensina-nos, antes que seja tarde, nos ensina através da sua palavra. E é por isso que esse poema foi escrito, para nos socorrer, para nos ajudar. É um poema sobre casamento. Quando nós olhamos a partir do verso 8, então, nós vamos ver daqui 5 divisões principais. Nós aprendemos do verso 8 até o verso 13, em poucas palavras, que o amor floresce quando responde ao convite de comunhão. O amor floresce quando responde ao convite de comunhão. O verso 7 havia terminado o poema anterior, quando a mulher havia dado aquela palavra de advertência às filhas de Jerusalém, para não despertar o amor até que este o queira. Aí, repentinamente, o verso 8 muda de assunto. Ela fala que ouve a voz do seu amado. Ouço a sua voz. E é interessante isso. Eu gostaria de ir por partes nesse texto, para que nos apropriemos do ensino. É interessante observar que ela não fala de ter visto o amado. Ela ouve o amado. A voz antecede a visão. Quando você estudar os primeiros mandamentos, você vai ver a importância de ouvir a voz de Deus.
e não ver a Deus, mas ouvir a voz de Deus. E aqui então a amada ouve a voz do amado, e ela reconhece a voz do amado. E eu queria que você pensasse nisso. Existem vozes, meus irmãos, que a gente reconhece entre muitas outras. Uma mãe reconhece o choro do filho, não é? Aqui nós ouvimos lá a agonia, a chorar. E a mãe e o pai reconhecem. Um pai reconhece a voz da sua filha. Um casal que vive unido aprende a reconhecer a voz do outro de longe, sem sequer ter visto. A voz denuncia a presença do outro, a voz denuncia quem é, revela a identidade. Na verdade, a voz até desperta emoções. Alegria, tristeza, desperta emoções na gente. E é exatamente isso que acontece no texto. A esposa ouve a voz do amado e ela está alegre. Pela descrição, ela está alegre. O coração dela se alegra, ela sabe quem está a chegar. Por isso ela diz, não um homem está a chegar, ela diz o meu amado. Ele não é apenas um homem, é aquele que ocupa o lugar mais precioso do seu coração. Aí ela passa a descrever como é que foi a chegada dele. Presta atenção, verso 8, a segunda parte. Ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Então uma poesia hebraica, não é? Ela comunica através de muitas imagens, montes, outeiros, que é uma ênfase, que é uma insistência, uma repetição, representam, obviamente, dentro desse contexto, obstáculos, dificuldades, e nada parece impedir que a chegada do seu amado até ela. Ele atravessa tudo. Nada é suficiente elevado para impedir que ele venha ao encontro da sua amada. E isso é importante também para nós, porque o amor é assim. O amor, ele se mexe. O amor, meus irmãos, ele não se baseia única e exclusivamente em sentimento. O amor não são só palavras que dizemos. Vai dizer-nos isso Paulo lá na carta de Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ele usa uma série de verbos para falar que o amor se movimenta. O amor faz alguma coisa para mostrar que é amor, para revelar a si mesmo. Então, essa é a natureza do amor. Ele não fica parado, ele se move, ele procura, ele toma iniciativa para se aproximar do bem-amado. E é isso que a esposa deseja destacar, ao falar do seu noivo vindo desta maneira. E aqui nós vemos uma sabedoria, meus irmãos, porque o texto é este, é um texto de sabedoria, para nós aprendermos princípios de sabedoria. Relacionamentos morrem, meus irmãos, quando ambos esperam que o outro dê sempre o primeiro passo, não é assim? Casais, marido e mulher, que esperam sempre que o outro ligue, sempre que o outro entre, faça o primeiro contato, comece uma conversa depois de uma briga, depois de um problema. Espera-se sempre que o outro comece a pedir perdão ou pedir desculpas por algum ato. Espera que o outro revele manifestação de carinho, e ambos, na espera, permanecem parados, porque estão à espera. Só que o amor verdadeiro ele não fica inativo. O amor verdadeiro ele procura, ele se mexe, ele vai atrás do bem-amado e toma iniciativas. Mas a verdade, meu irmão, que a gente experiencia na nossa existência também, à luz desse texto, que quantas crises conjugais poderiam ser evitadas se maridos e mulheres deixassem de perguntar: por que ele não veio falar comigo? Por que ele nunca toma iniciativa? E simplesmente, em vez de perguntar, os dois se envolvessem e procurassem se encontrar para resolver os seus problemas. É isso, meus irmãos, que o amado faz. Ele vai ao encontro da sua amada. E a imagem é ainda mais bonita, quando você chega no verso 9, a segunda parte, a primeira, ela fala assim: o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Mas são duas palavras enfáticas para falar do animal, da gazela, do animal montês que anda pelas montanhas, que na cultura hebraica, a gazela, ela simbolizava, ela significava algo, ela significava beleza, leveza, elegância, mas também força, agilidade, rapidez. Então, um animal que atravessava territórios difíceis, comparando com outros até com alguma facilidade. Então a imagem comunica que o amado
ele não só deseja chegar, mas ele chega com alegria, ele chega pulando, saltitante de alegria para ver a sua amada. Perceba isso. Ele não vem de arrasto, como dizemos aqui em Portugal, né? Ele não vem por obrigação para ver a sua amada. Ele vem alegre para o encontro. É assim que a sua amada o vê. Alguém alegre a procurá-la. Então temos a outra lição aqui. A comunhão, meus irmãos, a intimidade do casal, ele nunca deve se tornar para nós numa obrigação pesada. Deve ser algo alegre, algo prazeroso para o casal. O casamento, meus irmãos, ele não deve ser uma sucessão de deveres frios. Deve ser uma relação a ser cultivada com prazer. Com prazer. Mas o que acontece, meus irmãos, é que, infelizmente, muitos casais deixam de desfrutar a companhia um do outro. Conversam sobre contas, conversam sobre problemas, conversam sobre as crises dos filhos, e devem fazer tudo isso, não é? Mas não conversam sobre si mesmos, sobre o amor de um para com o outro, por que gostam de estar juntos, o que gostam de fazer juntos, a alegria de ter um ao outro. Conversam sobre tudo, menos sobre o amor de um para com o outro. E a alegria vai o quê? Desaparecendo. Aquela alegria inicial, não é? Do namoro, dos primeiros contatos, vai arrefecendo no decorrer do tempo. E o Cântico dos Cânticos, então, recorda para nós, meus irmãos, que Deus criou o casamento para ser uma fonte de deleite, para nos deleitarmos no amor do nosso amado, da nossa amada. Aí o verso seguinte acrescenta um detalhe extraordinário, aí no verso B, no 9, na continuidade, diz assim: eis que está detrás da parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. É uma série de imagens que ela pinta nessa poesia. Então, a imagem comunica a expectativa do noivo, mas há obstáculos para estar com a noiva. A parede, a grade, a janela, há obstáculos. Mas ele deseja, ele anseia pelo encontro. Ele chegou perto, mas ainda existe barreira. Existem esses elementos. Ele não desfruta plenamente da presença da sua esposa, por isso espera. Ali uma espera. Somente olha, somente chama, deseja que ela venha. Isso é uma imagem rica. Isso é uma imagem interessante. Porque essa separação, ela também ocorre nos casamentos de hoje. Pessoas que moram na mesma casa e dentro da sua relação há paredes. Assim como a Escritura fala que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus, não diz isso. O pecado cria uma parede de divisão entre nós e o nosso Deus. Dentro da nossa casa, os lares, marido e mulher podem ter obstáculos dentro da sua própria relação. Não são paredes de concreto, de pladur. Pode ser orgulho, para não pedir perdão, para não pedir desculpa. Pode ser a mágoa, que foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. O silêncio, que insiste. Então são paredes que vão sendo construídas no decorrer, às vezes, de anos, embora estejam perto. E não desfrutam da comunhão que poderiam desfrutar. Então chegamos aí ao centro dessa grande cena, dessa primeira cena, meus irmãos, onde pela primeira vez a gente ouve a voz do esposo. Aí no verso de número 10, o esposo fala de uma forma muito carinhosa a sua esposa. Ele diz assim, diz ela sobre a voz do seu amado: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida, querida minha, formosa minha, e vem. Que coisa linda, meus irmãos, que poesia maravilhosa. Graças a Deus pela poesia, por toda a sua palavra, de forma especial que nós temos estudado agora. Esse marido não vê a esposa, a despeito do obstáculo, ele não começa a fazer críticas a ela. Ele começa com palavras carinhosas, com graça, com bondade. Querida minha, formosa minha, levanta-te e vem. Vem.
São imperativos aqui, não é? Normalmente a gente traduz imperativos como ordem, como um dever a ser cumprido. Não é essa a ideia do hebraico aqui. Na verdade, ele expressa, com as palavras usadas do amado, do esposo, ele expressa um convite amoroso, um convite muito carinhoso. É um convite para sair da distância, para quebrar a distância e entrar em intimidade, entrar na comunhão. É mais interessante ainda que esse convite vai se repetir. A gente vai ver aí no verso número 13, onde o esposo insiste. Ele não desiste do primeiro chamado, ele vai insistir, né? E aqui a gente vai sentindo algo, que esse tem uma comparação com a nossa relação com o Senhor. A graça é perseverante. A bondade de Deus persevera durante algum tempo, né? E a graça continua a convidar-nos. Mas por que razão o marido, meus irmãos, pede para que ela se levante? Porque o esposo, ele passa aqui a mostrar que é uma nova realidade. Verso 11, ele vai descrevendo um cenário que nos faz lembrar da primavera, né? O cenário mudou. Ele diz assim no verso 11, capítulo 2, verso 11, a razão para ela se levantar e vir, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Olha, meus irmãos, lá no Israel, no antigo Israel, o inverno era um período de chuvas tempestivas, intensas, e dias também bastante frio. Logo, havia pouca atividade agrícola. E a primavera, né, que vem logo depois, aqui desse período mais tormentoso, ela representava exatamente o contrário. É do tempo de vida, é do tempo que as flores surgiam, é do tempo dos frutos começarem a aparecer, né? O aroma, o perfume chega. Então é do tempo de novos começos, é do tempo para os amantes e para as poesias, como é o caso concreto de Cântico dos Cânticos, é do tempo de amar. É do tempo de amar. Então o esposo praticamente diz: o tempo mudou, querido. O cenário mudou. Chegou o momento de proximidade, de comunhão, de estarmos juntos. Aí ele passa a descrever a paisagem. Aí do capítulo 2, verso 12 até o 13, ele vai descrevendo esse cenário lindíssimo da criação de Deus. Ele diz assim: aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Então vai sentindo isso, querido irmão. Vá percebendo, tente se colocar nesse cenário, porque o poema descreve toda a criação, parece participar dessa cena da comunhão desejada entre o casal. É como se Deus tivesse preparado todo o cenário para o encontro daquele casal. E na verdade é quase impossível, meus irmãos, nós não lembrarmos do Éden. Ali também Deus havia preparado um jardim e colocou homem e mulher para eles desfrutarem da comunhão um com o outro e com Deus. Você se lembra lá de Gênesis? O casamento, meus irmãos, ele está sempre ligado à criação. É por isso que o cenário da natureza, ele não é apenas aqui dentro do texto uma decoração, uma decoração da poesia. Ele recorda para nós, ele traz à nossa mente que o amor faz parte da boa criação de Deus. O amor conjugal, a relação de marido e mulher e seu marido, faz parte da boa criação de Deus. Tudo quanto Deus criou é bom. Eu sei que o mundo nos tem trazido e sedimentado em nossas mentes um conceito de amor conjugal completamente deturpado. Mas quando voltamos à Escritura, Deus diz para nós: Deus criou o amor conjugal para que haja deleite entre o casal, para o casal, e isto é bom. Então o casamento fala-nos disso, meus irmãos, recorda-nos isso. É verdade que o pecado trouxe os seus espinhos sobre essa relação, mas Deus continua a fazer florescer jardins, continua a dar oportunidade para os casais restaurar a comunhão quando eles agem bem.
quando eles agem de forma que Deus os orienta, trazendo assim, então, beleza ao relacionamento marido e mulher. Então o esposo vai insistir no seu convite, como eu havia dito, ele repete palavras amorosas para sua esposa, aí no verso 13, ele diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha a insistência do marido pela segunda vez, esse chamado permanente, essa comunhão contínua, continuando aberta, né, desejosa de acontecer. Que paciência extraordinária, né? Não é nenhuma palavra na Escritura é vã, meus irmãos, nem nos poemas, né? Ele bastaria ter falado uma vez, mas ele insiste em chamar a sua amada para estar com ele, não é? Isso mostra para nós a sua perseverança, o seu trabalho de uma extraordinária perseverança, de que haja comunhão entre eles. Ele não desiste no primeiro convite. Esse amor, meus irmãos, vivido segundo a aliança de Deus, torna-se um reflexo para nós do próprio amor ou do próprio agir de Deus. Não foi assim que Deus tem tratado o seu povo desde o início. Desde o Éden, meus irmãos. Até os profetas, Deus é aquele que toma a iniciativa. Ele chama, ele procura, ele convida, ele insiste. Lembra o que aconteceu após a queda? Adão, onde estás? Deus vai atrás do seu servo, do seu filho. Isso combina com Cristo. Jesus vem ao nosso encontro, ele deixa o seu próprio lugar, deixa os céus e vem ao nosso encontro. Ele vem buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos busca. Ele vem buscar a sua noiva. Ele começou a pregar e a chamar discípulos para crer nele, para segui-lo. Vem e segue-me, não é isso? Dizia o nosso Senhor àqueles que ouviram a sua voz. Então, o amor redentor de Deus, ele manifesta-se numa iniciativa graciosa, e o amor conjugal deve espelhar essa mesma disposição de ir ao encontro, de buscar. Mas esse poema não termina aqui, meus irmãos. Ainda falta uma imagem nessa primeira cena maior, e ela prepara o terreno para o centro desta grande poesia. Aparece, na verdade, uma advertência sobre pequenas raposas e sobre a necessidade de guardar a vinha do amor. Nós aprendemos agora no segundo movimento, no capítulo 2, verso 14 até o 16, a gente aprende que o amor, ele precisa ser protegido das pequenas ameaças que destroem a comunhão. Guarde isso. O amor conjugal, ele precisa ser protegido das pequenas ameaças que destroem a comunhão. Observe, depois de convidar a esposa para vir ao encontro, para sair, o esposo continua a falar, e é importante perceber que ainda é a mesma voz, é o mesmo homem a falar, fazendo um convite gracioso. E no verso 14 ele diz assim, leia, observe: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Que palavras delicadas, meus irmãos. Em vez de exigir, ele persuade com palavras amorosas. Percebeu? Em vez de acusar, ele elogia. Ele persuade a sua amada e a chama de pomba. Ele utiliza uma das antigas imagens, e na verdade me parece uma das imagens mais ternas deste livro. Na Escritura, a pomba é frequentemente símbolo de simplicidade, de pureza. Haja vista que o Espírito desceu sobre o nosso Redentor em forma de pomba, uma figura de mansidão. Mas aqui, nesse contexto, a ênfase parece recair sobre a timidez da mulher, de ficar escondida, né, e não querer aparecer. Ela encontra-se escondida, está nas fendas das penhas, no esconderijo das rochas. Então, o quadro, meus irmãos, aqui nessa
continua a ser poético, a descrever que há uma distância ainda entre eles. A mulher está protegida, está hesitante, receosa. E ele então insiste: mostra para mim o teu rosto, deixa eu ver a tua face. Que simplicidade. Ele não quer muita coisa. Ele só quer ver o rosto da amada dele. É verdade, ele quer mais. Ele diz depois: faz-me ouvir a tua voz. Eu quero ver o teu rosto e ouvir a tua voz. Você lembra do início? No início do poema, era ela quem reconhecia a voz dele, não é isso? Vá percebendo o movimento do poema. Agora, é ele que deseja ouvir a voz dela. Então a gente aprende aqui algo interessante, meus irmãos, sobre o amor conjugal. O amor conjugal, o relacionamento marido e mulher, é algo recíproco. É dos dois lados, não é? Não é só da parte de um. O amor verdadeiro, meus irmãos, nunca é somente de um lado. Não é um monólogo, é um diálogo, não é? É uma comunhão em que ambos desejam ouvir e ver ao outro, desejam o outro. Então pare para pensar nisso. Muitos casamentos deixam de conversar, muitos casais deixam de conversar. Lembre, o cenário é muito parecido. Vivem juntos, trabalham juntos, se calhar na mesma empresa, cujo escritório é dentro da própria casa. Olha só. Educam seus filhos juntos, mas não falam um com o outro. Não há diálogo. Falam sim, como nós já pensamos, sobre problemas, contas, isso e aquilo, mas já não falam sobre o coração. O desejo de ouvir um ao outro, de estar com o outro, de perguntar: dormiste bem? Como é que você está hoje? Como é que está teu coração? Está feliz? Está feliz? Não é? Quando a gente namora, a gente faz todo esse tipo de pergunta. A minha esposa diz: faz-me ouvir a tua voz. Eu acho isso uma declaração extraordinária, meus irmãos. Ele não deseja a sua presença física, ver a sua amada. Ele quer ouvir a sua voz. Conhecer o que vai dentro. A Escritura fala que a boca fala do que o coração está cheio. Ele quer ouvir. É como que quer conhecer-te por dentro, quer saber. Ouvir a tua voz, o som da tua voz, porque ela é doce, e isso vai me revelar coisas sobre você. Eu quero ver-te por dentro. Ou seja, ele quer comunhão com ela, total comunhão, não só física, mas total. Ele deseja ouvi-la. E ele declara: porque a tua voz é doce. Em outras palavras, eu gosto tanto de ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Eu gosto de alguns filmes românticos, né? Quando há separação, e aí nem todos pintam essa cena, obviamente, né? E aí quando o noivo, a noiva, ou o namorado, a namorada, depois de muito tempo volta, o que ficou, né? Fica de braço aberto e na verdade vai correndo para abraçar o outro, né? E até um deles tira os pés do chão, de tanta alegria de ver e de ouvir a voz do outro. O amado aqui quer ouvir, tem gosto de ouvir a voz da sua amada. Será que é esse um dos presentes que as mulheres gostariam de receber? Receber do seu marido atenção, ouvido, sem dar atenção para o telemóvel, né? Sem atenção dividida. Quando ela fala, será que não é uma das coisas que as mulheres tanto desejam? É ser ouvida pelo seu marido? Que ele não a divida com um jogo de Brasil com Portugal, não sei nem se vai jogar, né? Que ele esqueça um pouco o ecrã, o telemóvel, os computadores, seja lá qual for, para dar atenção e sem pressa. Mas da mesma forma, meus irmãos, uma das maiores demonstrações de amor de uma esposa para com seu marido é desejar ouvir o coração do marido.
É saber o que vai lá. Porque o amor, meus irmãos, cresce quando ambos aprendem a conversar novamente, né? A se interessar, a desejar um ao outro. Mas aí acontece algo surpreendente desse texto, meus irmãos. A primeira surpresa desse texto, sem qualquer transição aparente, o poema muda aí no verso de número 15. Peço que você preste atenção. Diz assim, ele fala das raposas, apanhai-me as raposas, as raposinhas, ele define, que devastam o vinhedo, os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, à primeira vista, parece que é um assunto completamente diferente. O esposo falava a esposa, ele ou ela agora fala de raposas, raposinhas. A lógica aqui é correta, porque o poema ele continua desenvolvendo o mesmo tema, de comunhão. O amor floresceu, não é? A primavera chegou, as vinhas, como vimos, estão em flor. É por isso que surgem as raposas. As raposas, meus irmãos, não surgem, não aparecem quando a vinha está seca. As raposas não aparecem atrás de comida quando não há fruto, não é? Quando não existe vida, elas aparecem exatamente quando as frutas começam a vir. E é interessante isso, meus irmãos. Porque o inimigo da nossa alma, ele nunca desperdiça tempo destruindo aquilo que já está morto. Ele procura destruir aquilo que está a florescer. Eu poderia dizer muitas das lutas que nós temos em Portugal, ao pregar o Evangelho, ao ver a igreja se desenvolver numa cidade ou numa outra, e como Satanás traz afrontas contra a igreja, quer minar o progresso da obra de Cristo. Eu não falo somente de igreja presbiteriana, mas estou falando dos nossos irmãos, de todas as denominações. É isso que acontece também no casamento, meus irmãos. Quando um casal começa a crescer na sua comunhão, começa a se conhecer mais, se amar, logo aparecem as ameaças. E não são sempre ameaças gigantescas, né? O poema aqui é bastante cuidadoso ao escrever as palavras. Ele não fala de leões, cuidado com os leões, com os lobos horários, não é isso. Ele não nos assusta. Ele fala das raposinhas. E aí que está também a sabedoria. Lembra, estamos diante de um livro sapiencial, que nos ensina a sabedoria. Tome cuidado com os pequenos animais que destroem as nossas vidas, o nosso relacionamento. Por que pequenas raposas, meus irmãos? Bom, aqui são coisas até que a gente sabe quando comparamos, né? Nós sabemos, por exemplo, que uma árvore pode ser muito grande, mas quando alguns pequenos insetos, cupins, começam a devorar no seu tronco, aqueles minúsculos insetos podem fazer destruir toda uma árvore. Você sabe, nós sabemos por observação, que uma embarcação pode afundar por causa de furinhos aqui e ali. Assim também acontece com o casamento, meus irmãos. E é o que o texto está chamando a nossa atenção. Normalmente não é um grande acontecimento que destrói o relacionamento. Pode ser. Mas são as pequenas negligências. Negligências que são repetidas. Hoje uma palavra dura. Amanhã, outra palavra dura. Hoje falta o perdão de um para com o outro. Amanhã, a falta de perdão se repete e vai se acumulando. Hoje o marido diz, eu não tenho tempo para você. E a mulher diz, eu não tenho tempo para você. Eu não posso te escutar. E isso vai minando aos poucos o casamento. Pequenas ironias, meus irmãos, de um para com o outro. Pequenos desprezos do que um fala ou faz. Pequenas mentiras. Pequenos egoísmos. Raposinhas, animaizinhos, que vão destruindo, corroendo as nossas vinhas, o nosso relacionamento individual. Daí ele diz, apanhai-me, essas raposinhas. Vocês estão atrapalhando nosso relacionamento. É interessante essa linguagem, ela dá o que falar. Porque no hebraico a expressão ela é um pouco mais significativa do que está traduzido em português.
O verbo apanhar aí, você obviamente vê que está no plural, dirigido a várias pessoas, não é? E o pronome hebraico aí, que está, o me, lá no original, a ideia é para nós. Apanhai-nos as raposas. Então o casal parece falar como uma só voz, como uma só pessoa, pedindo que sejam removidas as pequenas ameaças que colocam em risco o seu relacionamento. Há debates, e embora há debates sobre quem é que são os destinatários desse imperativo, dessa ordem que é dada, se são os servos, se são as mulheres da jovem de Jerusalém, os companheiros ou qualquer outro personagem, o fato é que a mensagem é clara. A vinha nos pertence, ao marido e à mulher. E aquilo que ameaça afeta ambos, ao marido e à mulher. E isso é muito importante. No casamento, meus irmãos, não basta só um, tem que ser os dois. No casamento não basta o marido querer preservar a comunhão, a intimidade, se a esposa não deseja. Não vai prosperar. Não basta, por outro lado, a esposa lutar sozinha pelo casamento, enquanto o marido permanece indiferente. É necessário os dois. Os dois são uma só carne. Então o casamento é uma vinha comum. É uma responsabilidade comum. A vinha pertence aos dois. Diz lá o verso de número 15. As nossas vinhas estão em flor. As nossas vinhas estão a brotar. Nós estamos desenvolvendo nosso relacionamento. Não é algo só individual. Do meu amado, da minha querida. São as nossas. Então o casamento não é só dele. O casamento não é só dela. É deles. A comunhão pertence aos dois. As alegrias pertencem aos dois. As dores pertencem aos dois. As responsabilidades pertencem aos dois. Isso aparece na hora do casamento. Quando o casal vai casar, né? Nós ouvimos assim algumas pregações, alguns momentos de casamento, né? Na alegria e na tristeza. Não é isso? Até que a morte se vai. Então essa pequena palavra, meus irmãos, resume aí toda uma teologia da aliança do casamento. Casamento bíblico, já não existem dois projetos independentes. Existe um. Basta olhar para Gênesis. Os dois se tornam uma só carne. Uma única vida. Uma única aliança. Uma única vinha. Por isso que ela é comum. E é por isso que ela precisa ser protegida. Lembra o sétimo mandamento? O intento do sétimo mandamento. Proteger o casamento. E aqui ele fala: vamos cuidar das raposinhas, porque elas podem destruir nosso casamento. Então, nesse contexto, a esposa responde com uma declaração de aliança. Observe o verso 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ele está lá apacentando, mas ela declara: ele é meu e eu sou dele. É uma declaração bela do livro, se calhar uma das mais belas, porque, note, onde ela aparece, ela surge imediatamente no meio das ameaças, das raposinhas. Então não é por acaso que essa declaração aparece. Depois de ouvir o apelo para proteger a vinha, a mulher reafirma o fundamento do seu relacionamento. Meu amado é meu e eu sou dele. Nós pertencemos um ao outro, exclusivamente um ao outro. Nós somos um do outro. Então não é uma linguagem de posse egoísta. Lembremos disso. É uma linguagem de aliança. É uma linguagem de entrega mútua, de compromisso mútuo, de fidelidade prometida um para com o outro. Então, na aliança do casamento, meus irmãos, marido e mulher, esposo e esposa, pertencem um ao outro não como proprietários, não é? Mas como pessoas que voluntariamente se entregam para amar o outro. Então, esta declaração recorda para nós, meus irmãos, aquilo que a gente aprende na Escritura sobre a nossa relação com Deus. A Escritura fala, nós já vimos isso várias vezes em outras ocasiões,
que Israel pertence ao Senhor, não é isso? A Escritura fala, nos ensina que o Senhor pertence ao seu povo. Nós somos um do outro. Cristo comprou a sua igreja, nós somos dele e ele é nosso. E nós somos dele não porque nós como igreja tenhamos sido escravizados por ele. Não, longe disso. Nós somos dele porque nós somos amados por ele. Nós somos dele, a igreja é dele, porque a igreja foi resgatada por ele. Nós somos dele e pertencemos a ele porque nós estamos unidos a ele, nós somos um só com o Senhor. Numa aliança para sempre, eterna. E também o casamento foi concebido para refletir essa pertença mútua, meus irmãos. Isso é muito bonita essa declaração. E nos faz lembrar do nosso compromisso, não é? Marido e mulher, mulher e marido. Quando a gente pensa que o poema chegou aqui o seu momento mais harmonioso, que depois de uma declaração dessa, né? Meu amado é meu e eu sou dele, parece que o encontro deu certo. Mas aí surge uma situação. Aí no verso de número 17 do capítulo 2, que eu chamo a tua atenção. A gente vê um problema que surge. A gente começa a compreender nesse verso que o amor ele enfraquece quando rejeita a comunhão com o outro. Até esse momento, tudo caminhava bem, meus irmãos, na direção do encontro. O esposo chegou, o esposo chamou, a esposa insistiu com ela, descreveu a beleza da primavera, desejou ver o seu rosto, ouvir a sua voz. Foi proclamada uma advertência contra as pequenas raposas. A esposa declara a sua pertença, meu amado é meu e eu sou dele. Aí o leitor, como nós, espera que com naturalidade que eles desfrutem de comunhão. Mas olha o texto, verso 17 do capítulo 2. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, diz aí o verbo no vocativo, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Alguns estudiosos, meus irmãos, entendem esse versículo como que dizendo assim: o amado está em algum lugar e a esposa pede para ela voltar depressa para ela. Só que quando se observa na língua hebraica o verbo não dá essa impressão, na verdade. Ele dá uma impressão de ir contra a mulher, ou seja, não vem para cá, vai para lá. Volta de onde você veio. Volta para aquele lugar que você saiu, aliás, pelo mesmo caminho. E a continuidade do texto reforça essa compreensão. Você vai perceber que a continuidade do texto reforça isso. Tudo indica que a esposa está se despedindo do amado, é como se dissesse literalmente: volta, retorna, segue o teu caminho. Ela utiliza novamente a imagem do gamo e da gazela lá do início, quando ela o viu vindo para ela. Isso, como é que ele veio? Nas montanhas, nos montes, como um gamo, uma gazela a pular, feliz. E ela agora usa a mesma linguagem para falar: volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. No início do poema, isso descrevia a chegada, agora descreve a partida. É a mesma figura, só que em direção oposta. Que extraordinária essa construção literária aqui, meus irmãos. O esposo a saltar pelos montes, agora ela pede para que ele volte pelos mesmos montes. Há uma ironia aqui nesse poema. No versículo anterior ela diz: o meu amado é meu e eu sou dele. E agora ela pede para ele ir embora. Ela não o ama mais? Não parece isso. Quando ela fez a declaração de amar, é o que toca mesmo. E essa declaração é repetida várias vezes.
Não parece que ela não ama o seu marido. Na verdade, o que ela experiencia aqui é o que nós experienciamos na história da humanidade, desde a queda. Algo muito comum nos relacionamentos humanos. Não só entre marido e mulher. Quantas vezes, meus irmãos, nós afirmamos amar alguém? Quantas vezes? E, no entanto, erguemos barreiras nos nossos relacionamentos. Criamos distância. Respondemos de modo frio para o bem amado. Adiamos conversas com a pessoa que nós dizemos amar. Fechamos-nos de modo emocionalmente. O coração diz uma coisa, mas a atitude diz outra. Talvez a esposa, meus irmãos, ainda não compreendesse plenamente o valor daquele convite que ele havia insistido com ela. Talvez julgasse que haveria outras oportunidades para eles se encontrarem. Talvez pensasse que o amado voltaria quando ela desejasse. O poema não explica os motivos, não é? Não tem explicações. Parece que o interesse na revelação bíblica não está em explicar as razões, mas demonstrar as consequências de negar-se a ter comunhão. Quantas vezes experimentamos isso, meus irmãos? Quantas vezes? Não acontece no casamento só, como já mencionei. Acontece praticamente em todos os relacionamentos importantes. Filhos adiam visita aos seus pais. Um dia, quem sabe, eu vou ver meu pai. Eu vou ver minha mãe. Embora ele mora ali, né? No bairrozinho. Pais que deixam da manhã uma conversa importante com seus filhos. Outro dia eu falo com o filho. Mas o amo, declara lá. Amigos que permitem que pequenos conflitos cresçam e separem, e depois se separaram, eles nem sequer lembram o que causou a divisão entre eles. Isso acontece na igreja. Irmãos da igreja que permanecem meses, se calhar anos, sem se reconciliar. Problemas que surgiram, e eles deixam o tempo passar. Se amam. São irmãos, mas estão a ser negligentes com o amor. A gente pensa, haverá outro dia, haverá outra oportunidade. Um outro momento eu falo. Mas a verdade, meus irmãos, é que nem sempre é oportunidade. A comunhão ela precisa ser valorizada enquanto ela está diante de nós. É isso que a esposa vai aprender. Mas depois de experimentar a ausência do marido, ela vai aprender como era preciosa a presença do marido. O esposo aqui nesse intercurso do texto está quieto, silencioso. A gente não sabe por quê. É um detalhe do texto. Depois do pedido dela, o esposo não responde. Quando ela disse para ele sair, ele não responde no texto. Mas o silêncio, já diz alguns estudiosos, não é? Que o silêncio pode ser muito eloquente, pode falar muito. Até aqui ouvimos continuamente a sua voz, mas agora ele fica quieto. A gente não sabe como que ele partiu, se é que ele partiu, parece que sim, por causa que vem a seguir. A gente não sabe o que ele sentiu, mas se eu tivesse no lugar dele, eu ficaria muito triste. Talvez você também. Eu sei que ele desaparece da narrativa. Só que o silêncio do noivo, veja, a poesia mexe com a gente, meus irmãos. E a intenção é essa. É fazer-nos sentir o que acontece. É você ler e reler a poesia para que você sinta o que está acontecendo. Então o silêncio ele prepara o coração do leitor para a cena que vem a seguir. Que agora, quem experimentará o silêncio será ela, será a esposa. E é aqui que a gente aprende, meus irmãos, quando desprezamos a comunhão. O que acontece? Enquanto a esposa estava presente, ela não havia ainda compreendido plenamente o valor da presença dele. A ausência vai ensiná-la aquilo que a presença
ainda não lhe havia ensinado. E parece que isso é assim na vida mesmo. Há uma pedagogia na ausência. Não vamos nos deter muito aqui, mas há uma pedagogia na ausência. Não que Deus goste de nos fazer sofrer, mas frequentemente nós só valorizamos o dom que nós temos quando nós o perdemos. Via de regra. Ou pelo menos podemos dizer com uma boa margem de segurança. Muitas vezes acontece isso. A gente só passa a valorizar o bem quando nós o perdemos. Um filho que não pode mais abraçar o pai, ele já o perdeu. E ele lamenta, ele chora pela perda do pai. Pelos erros do seu passado na sua relação com o pai. A esposa que perdeu o marido, que amava o marido, mas que também pode ter tido negligências no seu amor para com o marido. O marido que perdeu a esposa e já não a tem, então ele valoriza depois. A igreja que perdeu sua comunhão com Deus, que se afastou de Deus. Crentes, irmãos, que falam de Deus, que lêem a Escritura, mas de modo automático, estão diante do Senhor, do ponto de vista físico, do ponto de vista de estar com a Escritura na mão, mas o seu coração está longe do Senhor. Quantas lágrimas, meus irmãos, poderiam ser evitadas se aprendêssemos a valorizar hoje aquilo que Deus nos deu? É isso que acontecerá nesse texto. No capítulo 3, ele não começa com alegria. Ele começa com o quê? Com saudade. Com um tom profundo de arrependimento. A palavra não é usada, nenhuma nem outra. Mas se sente, lembra? Sente um tom de saudade, um tom de arrependimento, que vai do capítulo 3, verso 1 até o 4, onde a gente aprende que quem despreza a comunhão pode aprender a valorizá-la, a procurar. O cenário muda aí completamente, meus irmãos. Já não há flores, já não há pássaros, já não há dia. O que temos agora é escuridão. O cenário mudou completamente. Tudo está escuro, silencioso. E a esposa começa aí no 3:1 dizendo assim: de noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o, e não achei, ele não estava lá. Que contraste, meus irmãos. Antes era ele quem a procurava, agora é ela. Antes era ele quem atravessava montanhas, não é isso? Saltitante, alegre, agora é ela quem percorre as ruas, a cidade e os becos atrás do seu amado. Como que angustiada por encontrá-lo, triste por perdê-lo, com saudade dele. Isso dá tons de arrependimento. Antes era ele quem desejava ouvir a sua voz, agora ele quem desesperadamente deseja encontrá-lo. Então a estrutura do poema inverteu-se completamente, meus irmãos. É como se a narrativa dissesse: agora ela compreenderá, ou agora ela já compreende. Olha o verso 1 até o 2. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei. Há aqui toda uma ênfase ao usar o verbo buscar, o verbo levantar, há uma repetição poética para mostrar a intensidade do sentimento daquela mulher, da saudade que ela tem, do arrependimento que ela tem. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado de minha alma, e busquei-o, e não o achei. Pode sentir a angústia de alguém que deseja encontrar o outro, que tem uma saudade imensa, aquela sensação de que errou, aquela sensação de que perdeu a oportunidade, aquela sensação de arrependimento, e eu vou atrás, eu quero ele, eu vou procurá-lo para todos os lados, é noite, não importa o problema que é, vir andar pela cidade, pelos becos, e ir atrás dos guardas, mas ela anseia achar o seu amado, e se esforça, ela procura porque ama, porque sente falta do esposo, porque percebeu o valor daquilo que ela havia perdido, a comunhão com ele. O amor continua procurado, o amor não desiste, meus irmãos, facilmente. E esse texto todo vai mostrar a força do amor.
O amor é mais forte do que amor. Nós vamos chegar lá no capítulo mais adiante. Ela levanta-se, diz o texto, levantar-me-ei. Percebeu? Quando o marido chega a ela, o que ele diz para ela? Levanta-te. Não é isso? Ele insistiu. Ela agora faz exatamente aquilo que o marido insistentemente havia pedido para ela. Levanta-te. Levanta-te, querida minha. Naquele momento ela não se levantou, agora ela se levanta, meus irmãos. Mas o amado já não está presente. E essa é uma lição para nós impressionante, meus irmãos. Impressionante. Há convites que, quando recusados, produzem consequências. Não porque o amor tenha acabado, mas porque a oportunidade foi desperdiçada. E as oportunidades desperdiçadas podem produzir dor. Isso me faz lembrar o texto de Isaías. Vamos cantar aquele cântico no final. Lembra de Isaías 56, 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Uma demonstração do Senhor. Busque o Senhor enquanto você tem oportunidade. Quando está a falar o seu coração, busque-o. Aproveite a oportunidade. E essa mulher então sai pelas ruas da cidade, percorre praças, becos, interroga a guarda, e tudo é linguagem poética, com o fim de mapear a cidade, mas mostrar a intensidade do seu anseio de estar com o seu marido. Ela não é nada passiva, meus irmãos. O que ela deseja é restaurar a comunhão que ela teve a oportunidade de ter. Isso é um retrato verdadeiro do arrependimento, meus irmãos. Quando a gente fala de arrependimento bíblico, por causa dos nossos pecados, da nossa falha, o arrependimento nunca é só tristeza. No arrependimento há tristeza. Quando a gente percebe que faltou, quando nós percebemos que nós erramos contra o nosso Deus, quando nós percebemos que magoamos o nosso semelhante, quando a gente percebe a dor, o mal que nós causamos, isso compunge o nosso coração, nos fere, nos faz tristes. Mas o arrependimento não para aí. O arrependimento não é só dor, não é só tristeza. O arrependimento, ele produz mudança, ele produz atitude, ele produz iniciativa e mudança de rumo. Eu estava errado, paro, me dói e eu volto para o lugar certo. É o que a mulher faz. Então, finalmente chegamos, meus irmãos, ao ponto culminante de toda essa unidade, que é o reencontro. Verso de número 4. Mal os deixei, os guardas, encontrei logo o amado da minha alma. Então, essa pequena frase responde a toda a narrativa, meus irmãos. Agora ela encontrou o amado. E a narrativa continua: agarrei-me a ele e não deixei ele ir embora. Quero ficar com ele o quê? Para sempre. Eu quero. Antes, eu quero lembrar você aqui, todo mundo. Antes, ela o despediu. Agora, não o larga. Antes, disse que para partir. Agora, ele não permite que parta. Antes, não respondeu plenamente ao convite. Agora, agarra-se a comunhão. É impossível não perceber aqui o paralelismo. Toda a unidade foi construída para chegar aqui. O poema ele termina mostrando que a esposa aprendeu o que jamais ela vai esquecer. Só depois da ausência que ela compreendeu plenamente o valor da presença, da comunhão. Talvez aqui, meus irmãos, temos uma das maiores advertências desse texto. Guardemos isso no coração. Não esperemos perder aquilo que Deus nos deu, para só então aprender a valorizar. Quando já é tarde. Valorize o que Deus te deu agora, hoje. Maridos que aqui estão, maridos que nos ouvem, valorizem hoje as vossas esposas. Amem hoje as vossas esposas. A Escritura nos dá palavras de sabedoria, meus irmãos. Não deixe para amanhã. Esposas, valorizem hoje os vossos maridos.
Vença esse parede de separação, né? Pais, valorizem hoje os vossos filhos. Amem os vossos filhos. Aproveitem a comunhão dos vossos filhos. Vamos usar uma linguagem muito popular. Curtam os vossos filhos. Alegrem-se com eles. Corrijam-os. Amem os vossos filhos. Filhos que aí estão. Valorizem hoje os vossos pais. Ainda que eles sejam duros, te corrijam, te disciplinem, eles amam vocês. Se eles amam a Deus, eles vão cuidar de vocês. Então valorizem os vossos pais. Irmãos, como igreja de Cristo, preservem a comunhão da igreja. Valorizem a igreja. Valorizem os seus irmãos na fé. Valorizem o tempo que nós temos juntos. Tempo de alegria estarmos juntos, meus irmãos. Deus, em sua graça, meus irmãos, ensina-nos através desse poema aquilo que muitas pessoas aprendem apenas através da dor, quando perde. Então, depois de tudo isso, chegamos ao quinto movimento do texto, que é o último verso do poema, que nos ensina que o amor deve ser vivido segundo a sabedoria e o tempo de Deus. Não é isso? Depois do reencontro, a gente esperaria que o poema aí terminasse. Afinal, o amado foi encontrado, a comunhão foi restaurada, não é? A esposa agarrou-se ao seu amado, decidiu nunca mais deixá-lo partir, tudo parece resolvido, não é não? Mas a palavra do nosso Deus parece que nos quer ensinar mais. Ele acrescenta mais uma orientação. Mais uma vez ouvimos aquelas palavras da mulher, já ouvidas anteriormente. Conjuro-vos, diz o versículo, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. A poesia hebraica repete, e ao repetir ela ensina mais. Ela traz mais ensino que ilumina o contexto. Aprendemos aqui, meus irmãos, acerca da sabedoria aprendida na experiência revelada. Não é por doutrina, não é? Como faz outros textos da Escritura. Mas pela experiência, por um texto sapiencial, um texto de sabedoria, cheio de poemas. No início do poema vimos um esposo que procurava a esposa, chamava, convidava, falava a ela, falava ao seu coração, porque desejava ouvir a sua voz, contemplar seu rosto. Depois vimos as pequenas raposas ameaçando a vida deles. Ouvimos a esposa dizer, o meu amado é meu e eu sou dele. Logo a seguir vimos que a esposa despede o amado. Veio a noite, a ausência, a procura, as lágrimas, o arrependimento, até que finalmente ela encontra o amado. E depois dessa experiência, o que ela diz? Ela se volta para a jovenzinha lá da cidade de Jerusalém. Aquelas jovens virgens que anelavam amar, que anelavam se casar. E elas adverte. As faz jurar. Aprendam como história. Aprendam como experiência. Olha como eu sofri no amor. Não é? Olha como eu sofri por desprezar a comunhão. Olha para isso. Aprendam com isso. Por isso, já que o amor deve ser cultivado, o amor deve ser cuidado com muito carinho, com muito zelo, não desperteis o amor até que este o queira. Não desperteis o amor, em outras palavras, até que seja o momento certo. Porque o amor é uma bênção. O amor conjugal foi criado por Deus, ele é bom. Mas ele tem o tempo certo. Ainda que seja bom, ainda que seja tremendamente deleitoso, o amor também machuca. O amor é muito forte. O amor é tremendamente poderoso. Foi por amor que Cristo desceu dos céus, meus irmãos, para redimir sua noiva. Por amor. O amor é forte. E Jesus foi a morte da cruz. Por amor. O amor é forte, meus irmãos. Então precisamos ensinar aos nossos filhos a zelar pelo amor.
ser cuidadosos com o tempo certo de amar. Eles devem amar, poderão amar, mas no tempo certo. Aprendendo com quem? Com seus pais, que conhecem a Escritura, que ensinam a Escritura para os seus filhos. A dizer aos seus filhos que há tempo para todo o propósito para os céus. Que bênção esse texto, meus irmãos. Que bênção que é. Uma grande lição desse texto, meus irmãos, é que o amor da aliança ele precisa continuamente ser cultivado. Nós precisamos zelar pelo amor. Deixe-me terminar com algumas aplicações, meus irmãos. Várias aplicações. Eu gostaria de aplicar isso aos casados, especialmente, inicialmente, melhor dizendo, aos maridos. Temos vários aqui, não é? Meus irmãos, observe o exemplo desse esposo. Ele toma a iniciativa. Ele atravessa as montanhas. Ele chama, ele fala com ternura a sua amada. Ele deseja ouvir a sua esposa, ele deseja contemplar o seu rosto. Ele governa com autoridade, mas também com carinho. Porque ama. Ele conquista com amor a sua esposa. Que retrato, meus irmãos, extraordinário daquele que Deus chama para liderar no lar. O marido é o líder da casa, mas ele é um líder amoroso. É um líder que ama. A liderança bíblica nunca é autoritária, ela imita Cristo, ela é sacrificial, é afetuosa, é paciente, é perseverante. Leia Coríntios e você vai lembrar das instruções de Paulo acerca do que é o amor. É paciente, é benigno, não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ele jamais acaba. Então, maridos, pergunte a si mesmo, qual foi a última vez que vocês conversaram longamente com as vossas esposas? Sem ter pressa, se deleitando e ouvindo. Qual foi a última vez? Não falar de crises, de problemas, mas falar do vosso coração, do sentimento que vocês agasalham ou agasalharam lá atrás, quando começaram a paquerar, a namorar. Quando foi a última vez que você olhou para ela? Eu gosto de você. Você enalteceu coisas dela, aspectos da sua esposa, que deseja ouvir a voz dela. Mais uma vez, a gente não gosta de falar de nós mesmos nesse momento, né? Permitam-me. Mas eu lembro que aqui durante 2 anos, 1 ano, aí vão ter que ficar no Brasil, não é? Intercalando, 3 em 3 meses. Como era bom pegar o telemóvel e ouvir a voz um do outro. Como era bom ouvir a voz da pessoa que nós amamos. Talvez tenha raposas que estejam a começar a entrar na sua vinha, no seu casamento. Não espere que elas destruam seu relacionamento. Apanha-las hoje mesmo. Tome atitude mesmo. Não espere destruição. Mas deixa eu falar às nossas irmãs casadas. Observe essa jovem, meus irmãos. Ela amava sinceramente a esposa, não é? Amado é meu e eu sou dele. Não há dúvida disso. Mas ela descobriu através da dor que falar de amor não basta. Gostar de poesia não basta. Poesia é bom, é excelente. Estamos diante de um dor, mas não basta. É preciso valorizar a presença. É preciso responder a um convite, ao desejo de estar junto, de gozar de intimidade. É preciso cultivar diariamente o relacionamento. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor nos concede a oportunidade que imaginávamos poder adiar. Mas a sabedoria do texto nos ensina, valorize hoje. Não espera outra oportunidade, valorize o tempo que você tem. Ama hoje. Eu estou a falar com tristeza, gente. Ontem faleceu uma irmã querida nossa, irmã na fé.
Nós a conhecemos há muitos anos. E nós conhecemos tanto ela quanto o marido, o Sérgio, e acompanhamos, não só fomos, somos amigos. E em determinado momento, a esposa já não está, foi para o Senhor. Tempo de amar é amar. Enquanto nos temos uns aos outros. Ame seu marido de todo o seu coração. Goze da comunhão dele de todo o seu coração. Mas deixa eu falar os solteiros. Talvez a gente leia o texto e fala, pastor, mas esse texto é só para casada. Eu preciso dizer, não é só para casar. Senão não estaria na Escritura. A Escritura é para todos nós. Todos nós temos a aprender. Então é exatamente o contrário. Esse texto é para você mesmo, que é solteiro. Esse poema ele foi colocado na Escritura antes de nós nos casarmos. Não é? Por quê? Porque Deus deseja formar homens e mulheres sábios antes do casamento. Nós precisamos adentrar o casamento já com princípios e sabedoria, já orientados pela palavra, queira Deus, através dos nossos pais, que sejam sábios para nos ajudar. O mundo nos ensina a procurar emoções, relações frágeis. A Escritura nos ensina a construir aliança durável, meus irmãos. O mundo procura a paixão que apaga rapidamente. É passageiro. A Bíblia ensina-nos a ter compromisso. O mundo ensina a gente a consumir o amor e trocar de amor. A palavra nos ensina a entregar-nos, a dar-nos a um bem amado, exclusivo bem amado. Então, se você deseja casar, você deve preparar-se para isso. Para você ser o tipo de pessoa descrita nesse poema. Então aprenda a ouvir, jovem. Solteiro, aprende a conversar. Aprenda a perdoar. Aprenda a servir. Aprenda a amar, como nós vimos anteriormente, segundo Deus. Deixa-me falar uma palavra à igreja. Essa passagem também nos ensina algo acerca da comunhão da igreja, porque nós nos amamos. Nós somos amados de Deus, nós somos a igreja amada do Redentor Jesus. Na igreja também existem pequenas raposinhas, não é isso? Uma palavra que é mal colocada, a crítica feita a irmãos de um modo injusto, as murmurações, ressentimentos alimentados durante às vezes meses, orgulho que não nos permite vencer as nossas barreiras. Necessariamente não são grandes escândalos, meus irmãos, que ferem a igreja, mas pequenas raposinhas, que são toleradas, que existem no meio da igreja, e nós precisamos proteger a via. Nós precisamos proteger a nossa comunhão. Nós vamos zelar pela nossa comunhão. Guarde a comunhão. Valorize a comunhão da igreja. Tenha contentamento com a igreja de Cristo. Essa é a noiva do Cordeiro. Imperfeita é a verdade, mas é a noiva do Cordeiro. Ame a igreja. Ame os seus irmãos na fé. Aprenda a ser humilde, a pedir desculpa, a pedir perdão. Aprendamos isso, porque todos nós somos imperfeitos mesmo, todos nós. A começar pelo pastor da igreja, que erra tanto e que tem que me retratar de erros meus. Aprendamos, meus irmãos, para que a igreja aproveite o tempo que tem na terra para ter uma comunhão, para exalar o bom perfume de Cristo. Deixa eu dar uma última palavra sobre a Cristo e a sua igreja. A gente precisa levar os olhos para cima, meus irmãos, porque todo casamento aponta para a nossa relação com a nossa Deus. Desde o princípio da Bíblia, meus irmãos, casamento nunca foi um fim em si mesmo. Sempre foi um sinal, um reflexo, sempre apontou para uma realidade maior. O Novo Testamento diz, nas palavras do apóstolo Paulo, grande é esse mistério. Ele estava a falar do casamento no contexto. Aí ele agrega, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Então, o sentido primário
do texto de Cântico dos Cânticos é o amor entre marido e mulher. É aprendermos a ter sabedoria para amar marido e mulher. Então a gente não deve alegorizar o texto aqui, dizendo que é outra coisa. Mas também não podemos esquecer que esse casamento pertence à grande história da redenção. Ao longo dessa passagem vimos que o esposo ele toma a iniciativa, procura, chama, ele fala ao coração e deseja comunhão. Como nós não vamos recordar, meus irmãos? O próprio Deus, que desde o jardim do Éden nos chama, desde que nos afastamos da comunhão com Ele, desde Adão e Eva que se apartaram do Senhor, Ele vem ao encontro dele e diz: Adão, onde estás? E Deus promove a forma pela qual Adão possa se apresentar diante de Deus, que apontava já para Cristo, que um cordeiro é morto, sangue é derramado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Como não recordar, meus irmãos, os profetas? Quando você atravessa o livro dos profetas, você os encontra a conclamar o povo ao arrependimento, a voltar para a aliança, para o pacto, a se arrepender do seu adultério espiritual, da sua idolatria, para voltar a Deus, para gozar da comunhão com Deus. Como não recordar de Asaf, não é? Que havia se apaixonado admirado a prosperidade dos ímpios, está lá no Salmo 73, e ele, naquele contexto, ele fala como as entranhas se lhe amargaram, até que ele entrou na casa de Deus, no santuário do Altíssimo, e ele atinou com o fim dos ímpios. Ele vai terminar o texto falando: Senhor, quem eu tenho nos céus? Quem eu tenho? Eu tenho o Senhor. Eu te amo, Deus, em outras palavras. Foi Cristo, meus irmãos, que atravessou, se podemos assim dizer, a grande montanha, saindo dos céus e vindo a esta terra, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Ele humilhou-se, assumiu a nossa natureza, carregou a nossa culpa, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos, para restaurar a comunhão do perdido com Deus vivo e verdadeiro. Ele ama a sua noiva, meus irmãos. Ele ama a sua igreja. A igreja do Senhor ouve a voz do seu amado. Ela reconhece a voz do seu amado. Como aquela mulher reconheceu? A igreja do Senhor reconhece a voz do bom pastor. Então talvez hoje o Espírito Santo de Deus tenha mostrado algumas raporas escondidas na vida do teu casamento e da sua relação com Ele. Então um convite para vocês: levanta-te e vem. Volta para Deus. Volta para o Senhor. Jesus, através do servo que escreveu o livro de Hebreus, lá no capítulo 3, verso 7, eu vou terminar com ele, diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, né? Ou melhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. Não endureça o coração. Venha para o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. Vamos adorar a Deus, meus irmãos. Vamos cantar esse cântico. Vamos bendizer ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar. Depois nós vamos encerrar com a palavra de oração.